Oi, pessoal! No vídeo de hoje de matemática, nós vamos estar falando sobre unidades de medidas, conversões, transformações, conhecendo as principais medidas e também dando dicas de como fazer essas conversões, essas transformações. Então, as três principais medidas são comprimento, massa e capacidade, e depois a gente vai estar falando também sobre o tempo, tá? Lembrando que para comprimento, a unidade padrão é metro. Para massa, a unidade padrão é grama. Para capacidade, a unidade padrão é litro. Lembrando que, como eu tenho essas unidades padrões, então, portanto, é a expressãozinha que vai aparecer, a palavra que vai aparecer em todas as unidades, mudando só o prefixo, ou seja, a palavrinha que vem antes, né? Do metro. Então, olha só, da esquerda para a direita, comprimento, quilômetro, olha só, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Para massa, mesma coisa, é grama, né? Então, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Para capacidade, é litro. Então, vai aparecer em todos, olha só, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente para a conversão de medida é assim: toda vez que eu estiver fazendo a conversão indo para a direita, eu uso a operação de multiplicação. Toda vez que eu estiver fazendo uma conversão de medida indo para a esquerda, eu vou fazer divisão. Exemplo, se eu for querer fazer a transformação, se eu quiser fazer a transformação de quilômetro para metro, eu estou indo para a direita, multiplicação. Se eu quiser fazer a transformação, a conversão de metro para quilômetro, eu estou indo para a esquerda, é divisão. Sempre cada unidade que a gente anda até chegar na onde eu quero converter, se eu estiver indo para a direita, eu multiplico por 10. Se eu estiver indo para a esquerda, eu divido por 10. No caso do nosso exemplo, eu estou querendo ir de quilômetro para metro. Então, é a mesma coisa que eu fazer vezes 1000, né? O valor que eu tiver vezes 1000. Porque cada zero vai representar um 10 aí que eu vou estar multiplicando, né? A mesma coisa de metro para quilômetro. É a mesma coisa que eu falar divide por 1000. Ao invés de eu ter que dividir por 10, depois dividir por 10, depois dividir por 10. Dividir por 1000 significa que cada zero do 1000 equivale a um 10 aí que eu estaria dividindo, tá? Então, exemplo, eu quero de 2 litros para centilitros, né? Litro para centilitro e, no caso, 2. Primeiro, eu estou indo para a direita. Qual é a operação? Multiplicação. Quantas unidades que eu vou ter que ir para a direita? Não são 2? Então, eu tenho que fazer vezes 10 e vezes 10. Não é mais fácil fazer vezes 100, sendo que cada zerinho equivale a cada 10? A mesma coisa no outro exemplo. 3 quilômetros para metros, eu estou indo para a direita, multiplico por 10. Quantas unidades eu tenho que passar? São 3? Então, eu tenho que multiplicar por 10, depois por 10 de novo. É a mesma coisa que eu fazer vezes 1000. Então, 3 vezes 1000, 3000. Então, a gente já entendeu a outra dica, que é ir para a direita multiplica, para a esquerda divide. No caso, quando eu tiver uma unidade e eu tiver que ir para a esquerda, como que eu faço? Cada zerinho que eu for estar acrescentando é uma divisão de 10. E lembrando que eu tenho que colocar vírgula. Então, no caso da unidade, a vírgula está depois do inteiro, né? Estaria ali do lado direito. Então, primeiro a vírgula vem para a esquerda. E aí, eu estou falando de um 10 que eu tenho que dividir, então eu coloco um zero. Aí, se eu tivesse que colocar mais um 10, dividir de novo por 10, né? Esse 0,2. Então, essa vírgula andaria de novo, mais uma para a esquerda e eu colocaria um outro zero, tá bom? Então, vamos lá. As unidades de medidas mais usadas, ou seja, as convencionais, são para comprimento, metro, para massa, grama, para capacidade, litro. São as unidades padrões, tá? E aí, para cada as unidades que eu mais uso convencionalmente hoje, as tradicionais são para comprimento, quilômetro, metro, centímetro, milímetro. Para massa, T, que é de tonelada, quilograma, grama e miligrama. E capacidade, litro e mililitro. Bom, olha só, gente, o M da abreviação, no caso do comprimento, é o do metro. Você percebe que a palavrinha abreviação, né, da palavrinha metro vai em todos. Da grama, a mesma coisa, em todos, com exceção da tonelada, que é o T, tá? A abreviação dele é T. E da capacidade é o L, que permeia por todo mundo. Muito bem.
Para eu ir de metro para centímetro, olha só, gente, metro para cente. Cente, essa palavrinha me lembra o quê? 100. 100, não lembra 100? Então, eu estou indo para a direita, é multiplicação. 100, não lembra o número 100? Então, é vezes 100. De metro para milímetro, eu não estou falando de mil, então eu multiplico, é como se eu estivesse multiplicando por 1000. Mas atenção, de centímetro para mililitro, de centímetro para milímetro, aliás, como eu estou mudando de uma unidade para outra, é como se eu estivesse multiplicando por 10. Apenas eu posso multiplicar por 1000, porque na palavrinha aqui, ó, eu tenho m de metro e eu tenho 1000. Então, é como se eu estivesse fazendo 1000 vezes o metro, né? Tá bom? A mesma coisa para as outras medidas. Para massa, de grama para miligrama, né? É a mesma coisa que eu multiplicar por 1000, né? Vezes 1000. Eu estou indo para a direita e é vezes 1000, de 1000 grama, né? E quilograma, se eu tiver que fazer a transformação de quilograma para grama, é vezes 1000. De tonelada para quilograma, vezes 1000. E se eu tiver que fazer a operação inversa, é dividido. A mesma coisa para mililitro, tá bom? De litro para mililitro, eu tenho M, que é de mili, e L, que é o litro. Então, é a mesma coisa que fazer 1000 vezes L. Vamos entender melhor, gente? De quilômetro para metro, vezes 1000. De metro para centímetro, vezes 100. De centímetro para metro, vezes 10. E se eu quiser fazer de metro para milímetro, vezes 1000? É a mesma coisa que fazer 100 vezes 10, né? São 3 zerinhos. A mesma coisa é invertida. Como eu estou indo para a esquerda, é dividido. E para massa, mesma coisa. De tonelada, que a abreviação é T dessa unidade, tá? É vezes 1000. De quilo para grama, vezes 1000. De grama para miligrama, vezes 1000. E se eu fizer o invertido, é dividido por 1000, tá? A mesma coisa para capacidade, de litro para mililitro. Se eu estiver indo para a direita, vezes 1000. Para a esquerda, de conversão, é dividido por 1000, tá bom, pessoal? Aqui tem um resumo das 3 unidades, das 3 medidas, aliás, que a gente acabou de ver lá atrás, tá? Passo a passo. Bom, vamos falar agora sobre o tempo, olha só. A gente fala mais em tempo, em hora, minuto, segundo. Se eu tiver que transformar hora para minuto, vezes 60. De minuto para segundo, vezes 60. E de hora para segundo, vezes 3.600 segundos. De segundo para minuto, se eu estiver indo para a esquerda, é divisão, né? Só que aí eu vou usar o 60 no caso. Então, divide por 60. De minuto para hora, divido por 60. Se eu quiser ir de segundo para hora, divido por 3.600, tá bom? Bom, as unidades de medida mais usadas para tempo são ano comercial, 30 dias, 360 dias num ano, e eu falo que eu tenho 12 meses. Ano comercial é quando eu quero fazer as partes financeiras, comerciais, né? Bom, e quando eu estiver falando de um ano normal, eu falo que um ano tem 365 dias quando o ano não é bissexto, e 366 dias quando o ano é bissexto. Bom, aqui a gente tem um resumo de tudo que a gente falou das medidas de comprimento, de massa e de capacidade, né? Quais são as unidades padrões, os múltiplos e os submúltiplos, que são as outras unidades que derivam das unidades padrão, dentro de cada medida. Lembrando que aqui a gente tem um resumo falando sobre as medidas de tempo. Um minuto tem 60 segundos, uma hora tem 60 minutos, que tem 3.600 segundos. Um dia tem 24 horas, né? E aí 24 horas tem 1.440 minutos, que eu faço 24 horas vezes 60, porque uma hora tem 60 minutos, né? Neste caso aí, para converter tudo para minuto em um dia. Uma semana tem 7 dias, uma quinzena 15 dias, um mês 30 dias por convenção, um semestre 6 meses, um bimestre 2 meses, um trimestre 3 meses, um quadrimestre 4 meses, um ano 12 meses ou 365 dias, se não for bissexto. Se for bissexto, um ano tem 365 dias, 366 dias, um ano bissexto, 366 dias.
Uma década tem 10 anos, um biênio tem 2 anos, um século tem 100 anos, um milênio tem 1000 anos. Tá bom, pessoal? E aqui a gente tem algumas unidades que a gente usa em determinadas situações. Se usa em polegada, em cúbito, em pé, em palmo, em jardo, todos eles com as medidas convertidas para centímetros. Então, veja lá, uma polegada 2,54 centímetros, um cúbito 50,8 centímetros, um pé 30,48 centímetros, um palmo 22 centímetros, uma jarda tem 91,44 centímetros. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, tenham um bom estudo e até os próximos. Não esqueçam de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e nos seguir aí nas redes sociais. Até mais!